Impossível o Palmeiras ganhar o Mundial de Clubes? Bom, impossível no futebol é uma palavra forte, difícil de ser colocada. A gente já viu muita coisa inesperada acontecer no futebol. Faz parte do futebol, né? Da paixão do futebol, essa coisa do imprevisível, do inesperado. Mas hoje em dia, o Mundial de Clubes, ele se tornou algo assim muito fora da realidade dos clubes de outros continentes, não do Palmeiras especificamente. Se fosse o River Plate, o Boca Juniors, o Santos, o Grêmio, o Flamengo, que disputou em 2019 com um ótimo time e acabou derrotado pelo Liverpool e fez um bom jogo com o Liverpool, mas hoje a diferença entre o campeão europeu, e esse torneio é disputado pelos campeões continentais, o campeão europeu para os outros continentes, a diferença é imensa, né? Uma diferença muito grande, uma diferença que quase hoje não dá para dizer que tem competição. Eu coloco o atual Mundial de Clubes, isso não coloca no mesmo balaio todos os disputados até aqui, desde o formato de Copa Intercontinental, seja lá o que for, mas o atual Mundial de Clubes, para mim, é uma competição mais parecida com a Copa das Confederações, já extinta, do que com a Copa do Mundo de Seleções, fazendo esse comparativo com as seleções. Então hoje eu vejo como uma coisa fora da realidade, fora do normal de um time de outro continente disputar com o campeão europeu, que no caso é o Bayern de Munique, né? Às vezes acontece de ser um time menos estrelado, menos forte nesse ano, é o Bayern de Munique, o principal time do mundo no momento. Desde a primeira, Bruno, Taça dos Campeões lá em 56 na Europa, que você não tinha um time 100% como foi o Bayern em agosto do ano passado, 11 jogos, 11 vitórias na Champions e um 8-2 contra um tal de Barça de um tal do Messi. Então se na Europa é hegemônico, na Alemanha não precisa nem dizer, o Bayern é favorito, em qualquer seja a circunstância, e se fosse outro europeu, talvez fosse, né? Embora não seja ainda aquele nível de excelência absurdo, ainda é melhor time que qualquer outro e vai ser assim no Mundial. Nos últimos anos, inclusive, nem todos os campeões sul-americanos chegaram à decisão do Mundial, desde quando o Mazembe passou pelo Inter em 2010, também não é nenhum absurdo. E o Palmeiras vai ter dificuldades, evidentemente, já na semifinal. E pelo teu desgaste da temporada absurda, o Palmeiras fez até ganhar do Santos merecidamente o bi da Libertadores, 26 jogos em 3 meses quando chegou o Abel. Sim. Então é tudo muito complicado. E não é o melhor time possível, mas fez quase que o impossível, que era se superar e chegar a uma conquista da Libertadores. E desde 2012, quando o Corinthians brilhantemente foi campeão, e eu acho que era favorito contra o Chelsea, mereceu ganhar, você não tem mais sul-americano ganhando. E, aliás, sorte do Corinthians, felicidade do Corinthians e força de um bicampeão do mundo como o Corinthians, é que era o Chelsea, não era provavelmente o Barcelona, o próprio Bayern, que foi derrotado na Allianz Arena nos pênaltis pelo Chelsea, ou qualquer outra equipe que era melhor do que o Chelsea, que acabou ganhando, e que o próprio Corinthians. Mas por conta disso do futebol, em 90, 120, quem sabe nos pênaltis com o Everton na meta, o Palmeiras possa segurar, se chegar até lá, o Bayern. Se passar para a semifinal, que já não vai ser fácil. Tem o desgaste da maratona, mas também tem o pique de acabar de vencer o clássico que venceu no Maracanã, bi da América, o inesperado. Tá tão iluminado o time e o Abel que numa dessa ganha. É claro que o improvável pode acontecer, mas o impossível não vou dizer nunca no futebol. E o duro, né? Você citou o Everton, que é um grande goleiro, para mim o melhor que joga no Brasil, até com certa sobra. E aí do outro lado você tá o Manuel Neuer, né? Talvez o melhor goleiro da história, um dos maiores. Para mim só perde pro Buffon, mas um goleiro espetacular. Uma coisa absurda. E até dentro, aí números, né, do Mundial de Clubes, do que até eu falei antes, de um torneio hoje mais parecido com uma Copa das Confederações, até menos competitivo, porque na Copa das Confederações o Brasil ganhou várias vezes, o campeão europeu ainda veio o Tahiti, forte. Mas tem vários Tahitis às vezes nos Mundiais de Clubes. Tem uns times muito fracos. São 13, as 2 primeiras edições nesse formato. São Paulo ganhou em 2005, o Inter ganhou em 2006. Aí depois foram 13 edições. Só o Corinthians ganhou. Só o Corinthians em 13 edições. Aí desde 2010, que você citou, Inter e Mazembe, são 10 edições, 10 até 19. 4 vezes o campeão da Libertadores saiu na semifinal. 6 vezes passou, ou seja, 60-40. Hoje está mais ou menos essa diferença. Desculpa, Bruno, por exemplo, uma vez com o campeão do país sede. 3 vezes. Olha, 3 vezes. Quer dizer, vezes. com todo respeito, já desrespeitando, né? 3 verdade, vezes. 3 vezes. Né? Só o Mazembe era campeão continental. Raja Casablanca, Kashima Antlers e Al-Ain eram os times do país sede. E até hoje eu vejo a chance do time sul-americano muito parecida, eventualmente, com o campeão da África, da Ásia ou o mexicano que chega à final. Acho que se chegar um time de outro continente na decisão contra um campeão europeu, ele tem mais ou menos a mesma chance que o campeão da América do Sul. Tanto que um dos times que chegou mais perto de quebrar essa hegemonia europeia foi o Kashima Antlers.
que era o campeão japonês, que fez um jogo ali, levou o Real Madrid até a prorrogação. O próprio Flamengo, para mim, foi o maior time que eu vi neste século no Brasil, para não dizer na América do Sul, vencendo o grande campeão da década, que foi o River Plate, que brilhantemente na Argentina o Palmeiras passou e passou o maior sufoco da minha vida na volta. O Flamengo encarou o Liverpool, mas encarou e perdeu numa prorrogação e tal. Que dá. Mas é dificílimo, mas impossível no futebol, na vida, ainda mais no futebol brasileiro, na vida do Brasil, que desmoralizou o impossível e improvável, eu ainda deixo aberto. E o River Plate, que para mim é o grande time da América do Sul nos últimos 5 anos, foi campeão em 2018, já tinha sido campeão em 2015, perdeu nos últimos minutos para o Flamengo em 2019 e mostrou contra o Palmeiras que poderia ser campeão dessa edição poderia de 2020. Chegar. Poderia. E como você disse, também não seria favorito contra o Bayern. Não. E o River Plate, que veio do maior final, do maior super clássico da história, vencendo o Boca Juniors no Santiago Bernabéu, que é na semifinal na semana seguinte. Al Ain dos Emirados Árabes. O Al Ain, que naquela edição era o representante do país sede, e que no primeiro jogo lá contra o campeão da Oceania, coisa que nem teve nesse Mundial, porque o Oceania não mandou representante, o Al Ain ele ganhou nos pênaltis do Team Wellington da Nova Zelândia. Então o time que ganhou nos pênaltis do Team Wellington da Nova Zelândia foi o mesmo time que depois ganhou nos pênaltis do River Plate. E foi pra final. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem chance por conta disso, e claro, por conta do seu Palmeiras, toda uma grande história, o maior campeão do Brasil, campeão do século XX, acabou de ganhar brilhantemente, se superando na Libertadores. Assim, e não é papo de torcedor, não, embora aqui esteja até mais torcendo do que falando, mas assim, numa dessa, por que não? O futebol ele abre uma possibilidade, mas hoje é uma coisa muito distante, eu até nem vejo sentido em ter essa competição. E aí não é menosprezar ninguém e não menosprezar quem já ganhou. Jamais! Eu sou São Paulino, comemorei muitos títulos que São Paulo ganhou e os títulos lá de trás não perdem valor, mais ou menos como o Campeonato Paulista, que já teve um peso muito maior do que tem hoje e não vai apagar o que aconteceu nos estaduais de antes. Mas hoje eu não vejo nem sentido em ter um Mundial de Clubes, porque assim, você sabe, mesmo o Palmeiras ganha do Bayern, você sabe, vai comemorar, mas você sabe que é um negócio assim, quase que um acidente. E você falar uma coisa que é muito importante, diferentemente do que aconteceu outras vezes. A partir de 95, com a Lei Bosman, quando as grandes equipes da Europa, e não só as grandes equipes, podem montar verdadeiras seleções multinacionais ou até interplanetárias com o Messi e o Cristiano Ronaldo, fica cada vez mais difícil, porque você, por exemplo, o São Paulo, quando contra aquele grande Milan, que aliás era vice-campeão da Europa, porque o Olympique teve o problema com o Bernard Tapie e não pôde defender seu título no Japão, o Milan não escalou o Savicevic porque entendeu errado o regulamento, que ele poderia jogar, uma questão de numeração de estrangeiros. Desde 95, com a Lei Bosman, que você ampliou, quase todo mundo pode jogar na Europa com um limite para o extracomunitário, evidentemente, da comunidade europeia, a coisa ficou mais difícil ainda. Então, esses números que você já disse. Então, até 95 ainda você havia um equilíbrio maior e era fato. O próprio Palmeiras em 99 poderia ter vencido o Palmeiras Manchester jogou melhor que o Manchester United, teve um gol mal no lado do Alex e poderia ter tido a felicidade que outros tiveram e merecidamente tiveram. Todo campeão merece respeito e todo campeão mundial não se discute. Embora até se discuta o Mundial. O Corinthians foi campeão em 2000 do Mundial da FIFA. Você pode discutir o porquê ele estava lá, mas foi campeão do mundo e foi bimundial brilhantemente em 2012. E numa dessa, por que não Palmeiras? Se der a lógica, não dá Palmeiras. Mas quem diz que o futebol e a vida tem lógica? O futebol deixa sempre essa porta um pouquinho aberta. É uma competição hoje que eu vejo como muito desigual, claro. E a Lei Bosman é o ponto de partida para essa mudança toda. Também vejo aí dentro de campo, porque a diferença financeira já acontecia antes, dentro de campo, o Barcelona do Guardiola, para mim, deixou essa distância que já era grande fora do campo, deixou essa distância dentro de campo muito maior, porque antes ainda dava para você fazer o que o São Paulo fez com o Liverpool, que o Inter fez com o Barcelona. Não, eles são melhores, eu vou ficar aqui atrás, vou me segurar e vou tentar achar uma bola. Dava para fazer. Hoje, até isso é difícil fazer, porque os times passaram a atacar melhor também os europeus. A partir daquele time, houve uma evolução muito grande no jogo dentro de campo. Eles começaram a atacar melhor também. O Liverpool chegou 10 vezes, metade dos milagres do Rogério, 3 gols pré-VAR anulados como se fosse por VAR, por 13 condições, realmente que bola sai de impedimentos perfeitamente. E o São Paulo teve uma chance, fez um gol. O Corinthians foi até melhor. Mas acontece. O Corinthians até encarou e de repente, eu achava o Corinthians favorito e mereceu o bicampeonato, a atuação fantástica do Cássio, não só dele. Agora, sei lá, de repente o Palmeiras pode ganhar. E uma coisa, como você falou, pode ganhar, sim, bem. O Bahia é muito favorito. Você acha que a gente vai ver ainda um time sul-americano? Você falou o Corinthians, você achava até favorito. Eu achava favorito contra o Chelsea. Você acha hoje
possível que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 que seja, um time de fora da Europa chegar como favorito numa competição como essa? Dependendo do que vai acontecendo, por exemplo, a Inter, quando ganhou em 2010 do Mazembe, logo depois foi demitir o seu treinador, Rafa Benítez. Né? Quer dizer, não estava legal e para o europeu não é tão importante, embora para o europeu, eu dever dizer, eles dão mais bola agora para o Mundial da FIFA, sobretudo quando ele não ficou a partir de 2005, do que eles davam para o torneio que eles chamam de Intercontinental. Na dúvida é só ir ao Museu do Real Madrid. As conquistas intercontinentais do Real Madrid, até de 60 a 2004, estão no andar de baixo. Todas as 13 orelhudas Champions e os títulos de Mundial de Clubes estão no mesmo andar, no mesmo patamar. Eles separam, né? Intercontinental e Mundial.